Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 207, capítulo 26, Livro dos Médiuns, perguntas sobre as invenções e descobertas. Nos encontramos agora na nota de Kardec. E depois da nota, nós vamos para a questão de número 295, perguntas sobre tesouros ocultos. Então Kardec já começa dizendo assim: o conhecimento mais profundo do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Então, olha para você ver que coisa interessante. O conhecimento mais profundo do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que no princípio toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Isso equivale a dizer que aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse: conhecereis a verdade, que ela te libertará. De acordo com o que Kardec narra aqui, é que a falta de conhecimento naquela época levava muitas pessoas a consultar os bons espíritos a respeito de fórmulas, de inventos, enfim. Por isso que o próximo tema, a próxima questão, Kardec intitula ela Perguntas sobre Tesouros Ocultos, porque não deixa de ser uma sequência do que nós estamos lendo na questão de número 29, só que aqui nós estamos lendo uma nota de Kardec. Então, mas Kardec está dizendo aqui, olha só, que o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo, naquela época, acalmou a febre das descobertas que no princípio toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. O conhecimento do Espiritismo acalmou. Então, conforme as pessoas iam estudando o Espiritismo, eles iam assim deparando com questões que no fundo eles via que não condizia com os bons espíritos. E também nós temos que entender que muitos espíritos se prestam a esse tipo de trabalho, mas são aqueles espíritos mais inferiores, aqueles espíritos charlatões, zombeteiros, mistificadores. Eles se prestam a esses trabalhos, enquanto os bons espíritos não se preocupam com esse tipo de trabalho, de consultas, a
respeito de fórmulas, de inventos, de descobertas e tudo mais. Então, Kardec está nos dizendo que, conforme as pessoas foram se instruindo no Espiritismo, as pessoas foram deixando de lado também de recorrer ao Espiritismo. Agora, nós temos que entender que isso existe até hoje, 2022. Se tudo isso aconteceu no ano de 1857, praticamente 165 anos, 2022, ainda acontece isso. Eu conheço muitas pessoas que ainda recorrem aos espíritos para que eles possam ganhar na loteria esportiva, na Mega Sena e tudo mais. Aí você pode me perguntar assim, Luiz, mas essas pessoas que recorrem aos espíritos para ganhar na Mega Sena, loteria esportiva, essas coisas todas, essas pessoas ganham. Ganham. Sim. Não vamos dizer que não. Veja bem, de cada 100 pessoas que recorrem aos espíritos, 1, 2 vai ganhar. Só que aquela pessoa que ganha, ela não ganha, ela perde perante a contabilidade divina. Porque ela, através daquela atitude, ela está ignorando a lei de causa e efeito, de ação e reação. Ela está ignorando a aceitação, né? A humildade, a paciência e a programação reencarnatória. Porque todos nós temos nada mais, nada menos que o suficiente para levarmos até o fim, né? Para irmos até o fim da nossa jornada evolutiva. Então, mas só que é o seguinte, os espíritos que levam as pessoas a ganhar na jogatina são espíritos das trevas. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, esses espíritos, eles não se preocupam com essas questões, não. Não peça a Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo para ajudar você a ganhar na Mega Sena, porque esses espíritos não faz parte dessa colundria de mafiosos, com todo respeito. Agora, existe aqueles espíritos de baixo escalão que agem dessa forma. Só que existe sim um pacto que depois você tem que, de alguma forma, você tem que retribuir aquele espírito aquilo que ele ajudou você a amealhar. Então o negócio é muito complicado, gente. O negócio não é fácil assim, igual as pessoas pensam, não. Às vezes tem hora que às vezes eu fico com a minha cabeça no mundo da lua. Eu fico aéreo de tanto apanhar, mas de tanto apanhar. Então tem hora que eu tenho que ficar calado para me conseguir respirar. E quando eu respiro, eu dou graças a Deus, porque às vezes eu podia nem conseguir respirar. Porque o negócio não é brincadeira. Eles não querem que eu fale o que eu ando falando aqui. Eles não querem. Então, mas nós temos que persistir. Olha só para você ver. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para atingir e fazer nascer os cabelos. Olha só para você ver naquela época. Houve até quem pedisse, né, uma fórmula para atingir os cabelos e para nascer os cabelos.
Olha que absurdo. Curar os calos dos pés, etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. Então, olha só para você ver, convencidos de que assim fariam fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos. O que Kardec está querendo dizer assim? Espíritos charlatões, eles passam diversas fórmulas de medicamentos a estas pessoas curiosas. É o que Kardec está querendo dizer aqui. E fórmulas miraculosas, com promessa, assim, de uma restauração da saúde física em 100%, em 15, 20 dias, um mês. E esse médium lá provavelmente fez esse medicamento, vendeu o medicamento com esta promessa. E a pessoa que tomou não foi curada, e essa pessoa ainda mandou um processo para cima desse médium. Aí você pode me perguntar assim, mas por que a pessoa não foi curada? Por vários fatores. Primeiro, que o espírito é um charlatão, é um mistificador. Quando é um professor Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes, através de um médium sério, que passa uma receita, qualquer coisa assim, nós podemos confiar. Quando não, temos que tomar cuidado. Você entendeu? Temos que tomar cuidado. Então, outro fator lá nesse momento que essa pessoa não foi curada. Porque existe a lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós temos que pensar que nem todos aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo curou há 2000 anos atrás, nós temos que pensar que nem todos aqueles permaneceram curados. A maioria voltaram a se enfermar. Por quê? Porque a enfermidade, ela faz parte de um conjunto de equilíbrio psíquico, né? Como o Divaldo mesmo costuma dizer, psíquico-socioeconômico. Psíquico-socioeconômico. Então está relacionado a vários fatores. Então nós temos conhecimento de que muitas pessoas que foram curadas pelo Cristo, assim que se viram livres das lepras, das enfermidades, foram a desforra. É óbvio, foram curados fisicamente para que trabalhassem o seu interior, já que recebeu uma bênção da providência divina. Aí você pode me dizer assim, ô Luiz, mas então quer dizer que tem alguma coisa errada aí, porque você comenta sempre que Deus, Jesus, não cura ninguém, não dá nada para ninguém. Mas Jesus curou muitas pessoas há 2000 anos atrás. Mas quem disse que Jesus curou alguém há 2000 anos atrás? É aí que mora a questão, o jeito que as pessoas não conseguem raciocinar, né? Jesus não curou ninguém há 2000 anos atrás. Luiz, mas a Bíblia mostra. Gente, a Bíblia é um livro que por demais nós respeitamos, mas nós temos que entender que são dogmas totalmente distorcidos da realidade. Foram seres humanos, comedores de arroz e de feijão, que escreveram a Bíblia, nem sempre baseados em fatos reais, e sim
invenção daqueles que os escreveram. No entanto, os 4 primeiros evangelhos, eles só foram escritos praticamente de 30 a 40 anos depois que o Cristo passou pelo processo no Calvário, pelos apóstolos, né, que foram escritos. Então, aí vem os discípulos também que escreveram algumas coisas. Então nós temos que entender que Deus não escreveu nada, Jesus não escreveu nada, quem escreveu foram os seres humanos, e nós sabemos que os seres humanos são falhos. E nós temos que entender também que a tradução do aramaico, do hebraico, para o inglês, para o português, não é brincadeira. O aramaico, o hebraico, né? Não é brincadeira a tradução. Porque uma palavra deles lá tem 1000 significados. Até hoje é assim. Agora imagine na época do Cristo, quando o Cristo, por parábola, se comunicava às pessoas. Então, nós temos que entender que Jesus nada deixou escrito e que tudo ali foram obras dos seres humanos. Seres humanos falhos como todos nós. Detentores de dificuldades, detentores de falhas, detentores de perturbações. E além do mais, existia muita pressão do meio onde todos se encontravam, quando eles tinham que adequar certas histórias, eles tinham que adequar ao momento em que eles estavam vivendo. Se hoje ainda deparamos com essa situação em determinados países no mundo, imagine só naquela época. De forma que nunca foi fácil. Então, nós sabemos da interferência da espiritualidade maior em meio a todos esses, né, esses processos todos, mas sempre dependeu muito mais do ser humano. Então, os seres que curados por nosso Senhor Jesus Cristo, não pensa que tem dislexia, porque não tem não. É porque nós estamos mais devagar mesmo hoje. Os seres que foram curados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não curou ninguém. Ele não curou ninguém. Veja bem. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele untou a matéria física. Isso que as pessoas não conseguem raciocinar. Nosso Senhor Jesus Cristo magnetizou, vou usar esse termo para ficar mais fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo magnetizou a matéria física dos estropiados, dos coxos, dos mudos, dos surdos, dos aleijados, dos cegos. A matéria física. Para que aquela matéria física limpa fossem daquela enfermidade externa. Jesus nunca tocou na enfermidade interna de ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe
os desígnios das leis do Criador, que os desígnios do Criador é aquela substância que desintoxica o indivíduo de dentro para fora através da reforma íntima, da transformação moral, através da mudança de hábito, comportamento e de atitude, da renúncia, da paciência. Então Jesus, ele nos trouxe a cura da alma. Jesus nos trouxe a cura do espírito. Jesus não nos trouxe a cura do corpo físico. Mais dotado dessa capacidade, ele proporcionou a alguns a cura externa, porque a cura externa é fácil. Ora, você vai ao médico, o médico lhe proporciona a cura externa da cirrose. Mas depois de 6 meses, numa reincidência, você volta novamente ao álcool. Então ele não te curou espiritualmente, ele te curou fisicamente, mas por ele não ter te curado espiritualmente, a reincidência retornou, porque o viciado, ele não é viciado fisicamente, ele é viciado espiritualmente, que do perispírito e do espírito passa para a matéria física. Então, não sei se você está conseguindo entender. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele proporcionou a alguns que tinha mérito, de se ver livre da enfermidade física momentânea. O que significa isso, momentânea? Por exemplo, ele tem merecimento de se ver livre da enfermidade momentânea física. Graças a essa limpeza momentânea, essa cura momentânea, ele vai conseguir trabalhar a cura interna. Aí sim ele vai se ver livre de vez da enfermidade perispiritual, da enfermidade da alma, da enfermidade do espírito. Dessa forma, corre 100% o êxito, o mérito total do paciente que, aproveitando a misericórdia divina naquele instante ali, e trabalhou a tua reforma íntima. Então vamos pensar assim, de cada 1 milhão de pessoas, não sei, vamos pensar dessa forma assim, que Jesus curou naquela hora, naquela época, apenas umas 200 pessoas realmente se curaram verdadeiramente. O resto todas voltaram a se enfermar. Por quê? Porque essas que se curaram de fato, elas aproveitaram a oportunidade de, assim, se vendo livre da enfermidade física, erguer a fronte, arregaçar as mangas e foram à luta. Então elas fizeram por merecer. As que não voltaram a se enfermar, porque a enfermidade, ela não encontra-se na carne, ela encontra-se na alma, ela encontra-se no perispírito, ela encontra-se no espírito. E aquele que não se reforma moralmente e espiritualmente, a enfermidade volta novamente
a alojar, fazer presente-se no corpo físico daquela pessoa. Então eu lhe pergunto, Jesus curou alguém há 2000 anos atrás ou não? É óbvio que não. Porque se Jesus curou alguém 2000 anos atrás, ele deixou de ser Jesus. Porque o mestre ele é imparcial, o mestre ele é incondicional, o mestre ele proporcionou a cada qual naquele momento aquilo que a pessoa merecia por fora. Até hoje em dia é assim. Até hoje em dia é assim. Quantos milhões de pessoas recorrem a casas espíritas em busca de tratamento de cura, a médios de cura aqui, a médios de cura ali, tal e tal e tal e tal. E muitos recebem e muitos não recebem. Não é assim que acontece? Só que você já parou para perceber que muitos que recebem, um ano depois ele volta a se enfermar novamente. Por quê? Porque ele incidiu no mesmo erro, continuou no mesmo erro. Ele continuou na mesma irresponsabilidade. Cadê a reforma íntima aí? Será que aquela enfermidade não seria uma mensagem a ele sendo transmitida para a sua transformação? Vamos para o próximo vídeo, mas não dar sequência.